Boa noite, pessoal. Aqui, ó, o processo, continuando, né, o último vídeo. No último vídeo eu parametrizei aqui esse processo em lote para publicar os dados no meu banco de dados, correto? Então eu achei que ia demorar mais, aí como ele foi até que rápido, eu decidi gravar hoje mesmo aqui, já dando continuidade para mostrar para vocês o resultado. Aparentemente, ó, deu certo aqui, não apareceu nada de erro. Eu nem cheguei a consultar no banco, então eu segurei esse momento aqui daí para mostrar com vocês aí, para eu verificar lá com vocês se deu certo ou não. A princípio deu certo. Ou seja, eu peguei agora, tem que ter no meu banco de dados todas essas camadas aqui, ó, tem que estar lá no meu banco de dados. Vamos dar uma olhada, né? Então eu vou fechar aqui, posso fechar aqui também e vamos ver o banco de dados como é que ficou. Aqui PostGIS, PostGRIS, lembrando que é nesse esquema aqui que eu publiquei e cá está, aparentemente está tudo certinho aqui, vamos ver. Lembrando que essas primeiras tabelas aqui, ó, são os dados que eu baixei lá do Senuc antes de fazer a união, filtragem, tudo isso. Aí dessas tabelas aqui, pessoal, só para entender um pouco a linha, né, para recapitular, eu tinha esses arquivos aqui que eu baixei do Senuc, até aqui, ó, essas 6 tabelas. Aí o que que eu fiz? Dessas 6 tabelas, eu unifiquei todas as unidades de conservação, independente do tipo, se era federal, estadual, municipal, etc. Para o Brasil, né, o Senuc disponibiliza para o Brasil, filtrei os dados somente para o Sul, que gerou essa camada aqui, ó, fiz um dissolve, ou seja, 202 feições nessa camada aqui eu dissolvi, só para a região Sul. Depois eu recuperei o dado individualizado com as 202 unidades de conservação, olha aqui, ó, 202 unidades de conservação para a região Sul. E agora, pessoal, eu tenho dados adicionais aqui de uso do solo. Qual que é a ideia agora? Eu trabalhar essas tabelas aqui, ó, de 85 até 2018, com essa tabela. Lembrando, pessoal, que todas essas tabelas aqui, ó, são tabelas geométricas, no caso ele tem uma coluna com geometria, e elas têm em comum isso aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, IDUCS, que é o campo identificador da unidade de conservação, e essa outra também tem a IDUCS. Agora isso quer dizer o quê? Que utilizando uma query SQL, eu consigo puxar a informação dessa tabela em união com essa, dessa tabela em união com essa, dessa em união com essa e assim sucessivamente. Ou seja, consigo trazer as classes de uso e ocupação por ano junto com as informações de cada unidade de conservação. Ou seja, agora começa a brincadeira, resumidamente. Deixa eu só abrir uma dela aqui no QGIS para ver se está certinho. Ó, de 85 renderizou legal, a de 2000 e deixa eu pegar a de 2018 aqui para. Ok, então ele trouxe o dado. Lembrando que ele vai ter a coluna PK aqui dentro e também a FD, né? Ó. Não, a FD ele não trouxe. Ela fica vinculada ao gel package, interessante. Não sabia esse detalhe. Porque lá no gel package, que é o arquivo original que eu publiquei no banco, ele tinha a coluna FD, que é padrão do gel package, a coluna classe e aí deu o CS. Quando eu publiquei no banco, eu esperava que a coluna FD viesse, mas ela não veio, ela fica lá no gel package. Legal. Aí, então eu tenho o PK, tenho a classe, tenho e deu o CS. Agora, pessoal, eu consigo fazer queries aqui, juntando as informações de todas as tabelas. Eu consigo trazer as informações de uso do solo em 2018, em 2000, em 85, com as informações das unidades de conservação. E isso eu quero fazer para daí eu conseguir brincar e fazer alguns gráficos, beleza? Então esse vídeo aqui é só para isso mesmo, só para mostrar para vocês que deu certo, finalmente. Depois de várias tentativas, vários processos. Aqueles processos que eu estava tentando antes, pessoal, eles não iriam dar errado, aquela questão que eu estava pegando a camada mesclada, aplicando um SQL utilizando a camada virtual e depois publicando no banco e tal. Que lá daria certo também, só que o problema naquela ocasião que era tempo de processamento. A query em si, executando via provedor do QGIS, porque eu não tenho um banco de dados num servidor com memória, etc, etc. É a minha máquina aqui, meu notebook, então ela é bem limitada. Então o tempo seria muito longo. Então eu tive que buscar uma alternativa aí que possibilitasse o trabalho e não perdesse tanta informação e tal e ganhasse em tempo de processamento. Então eu cheguei nesse meio termo aqui.
E agora em cima disso já consigo trabalhar, beleza? Só para não ficar nessa mostrar, ah não, tá aqui o dado e tal, mas para poder só demonstrar o que eu posso fazer agora, eu vou construir uma query aqui rapidinho, só para mostrar para vocês eu trabalhando os dados daqui, correto? Deixa eu colocar aqui, ó, vou selecionar essas colunas aqui, vou colocar um select from. Lembrando que agora eu vou trabalhar com múltiplas colunas, então tem que dar um alias para elas, né? Então, unidades conservação ponto vetor, o C. Eu vou pegar essa aqui e vou chamar de tabela A e vou trazer a unidades conservação ponto vetor CS e vou chamar essa de B. O que eu estou fazendo? Eu vou trazer as colunas dessa tabela e também as informações, ó, e também as informações das unidades de conservação, ou seja, essas informações de unidades de conservação estão nessa tabela aqui, e os dados de uso e ocupação do solo para o ano de 85 estão nessa tabela aqui, que é essa coluna classe, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou juntar elas. Então eu vou pegar aqui da coluna da tabela de 85, eu vou pegar os campos que me interessam. PK não quero, não preciso. Classe quero. IDUCS quero. G1 quero. Lembrando que essas três colunas eu estou trazendo dessa tabela aqui, ó. Certo? E eu dei um alias, eu apelidei ela de A. Então eu tenho que colocar aqui A ponto, certo? A ponto e A ponto. Para que minha query aqui saiba que eu estou trazendo essas colunas dessa tabela A. Agora, da tabela B, o que eu quero trazer? Tabela B é essa aqui, ó, certo? Deixa eu lá na informação, copiar o nome das colunas. O que eu quero trazer dela? Quero trazer o PK, que é a chave primária? Não. Quero trazer a geometria? Não. Porque ela traz o limite, essa tabela aqui, ó, vetor UCS, traz o limite da unidade de conservação. Eu não quero, eu quero só o limite das classes de uso e ocupação. Então aqui, e deu CS, não preciso trazer, eu já estou trazendo aqui da outra. Nome precisa, área precisa, isso aqui, todo o resto precisa. E aqui lembrando que eu tenho que colocar B ponto. Isso aqui, pessoal, não vou nem salvar essa query, nada, é só para fazer uma demonstração aqui rapidinho do que dá para eu fazer aqui. Nos próximos vídeos eu vou avançar essas queries, explicar certinho, colar no documento, fazer bem certinho, tá? É só para aproveitar aqui que deu certo o upload, eu quero testar uma query e aproveito e compartilho esse teste aqui com vocês. Eu poderia usar B asterisco e trazer tudo, né? Mas aqui assim tá bom. Já. Ou seja, eu estou trazendo 3 colunas da tabela A, que é a vetor, o seu uso do solo, ou seja, eu estou trazendo os dados de uso do solo, as classes de uso do solo do MapBiomas, que estão dentro dessa tabela A, e estou trazendo as informações das unidades de conservação da tabela B. Só que acontece, eu tenho que linkar essas duas, eu tenho que linkar a tabela A e a tabela B de alguma forma. Aí nisso entra o where e entra aquela famosa coluna id underline UCS. b.id underline UCS. Ou seja, traga para mim essas colunas da tabela A e essas colunas da tabela B, onde a coluna id e o CS sejam iguais. Ou seja, eu quero respeitar a cada unidade de conservação. E clico em executar aqui e vamos ver se não vai demorar muito. Aqui, retornou. Ou seja, ele trouxe as 3 primeiras colunas aqui da tabela A e trouxe todos os outros atributos aqui, ó, das unidades de conservação. Legal isso aqui, né? E agora eu posso carregar isso aqui
dentro do meu QGIS. Só que aqui eu preciso colocar uma coisinha aqui, ó. Eu preciso ter uma coluna que tenha um campo único, né? Então eu vou novamente utilizar aquele macetinho do roll number aqui, ó. Roll number over as pk. Só para eu ter uma coluna que tenha um identificador único, né? Sem repetição, porque daí eu consigo carregar a camada no QGIS. Ó. Carregar como uma nova camada. Qual coluna que eu quero aqui atribuir como valores únicos? PK, geometria, uso do solo, UCS 1985. Carrego aqui. A geometria em si, pessoal, não vai trazer nada de novo aqui, ó. É aquela mesma geometria velha, conhecida nossa, só que com a vantagem de unificar as classes de uso do solo aqui com os demais atributos de cada unidade de conservação. Deixa eu só fazer um teste aqui, ver se trouxe tudo mesmo aqui, navegar até lá. E beleza. E agora, pessoal, depois que eu adicionar isso no meu projeto, eu não quero trabalhar essas camadas assim, na verdade. Eu quero trabalhar os dados de 85, junto com os dados de 86, junto com os dados de 87, 88, 89, para eu gerar uma planilha e conseguir exportar essa planilha para um software de planilha. No caso, eu vou usar o Google Sheets. E daí lá eu consigo fazer alguns gráficos, mostrar para vocês. A evolução, por exemplo, aqui nessa unidade de conservação 2, ó, e deu CS2, correto? Ela é a reserva particular do patrimônio natural Canto da Araponga, certo? Ou seja, nessa unidade de conservação eu tenho o uso do solo 85, mas eu quero comparar o uso do solo 85 com 86, com 87, 88, 89. Então, para isso, eu preciso trazer todas as informações numa única planilha. E isso eu consigo fazer agora porque eu tenho os dados no meu banco de dados, certo? E além disso, pessoal, se eu quisesse trazer essas camadas e exportar em mapa, por exemplo, eu poderia vir aqui nas propriedades, certo? Em estilos e carregar o estilo do mapa de biomas aqui, ó. Aqui, ó. Lembrando que o mapa de biomas fornece XML para raster. Aí eu peguei e adaptei ele para vetor. E daí carregar o estilo. E essas são a classe do mapa de biomas, ou seja, em cima do valor. Lembra que a coluna classe me traz valores inteiros? 3, 5, 9, 10, 12, ou seja, cada valor, segundo o mapa de biomas, tem uma legenda. Então isso aqui, pessoal, eu criei usando o arquivo do mapa de biomas. Tem essa diferença aqui, ó. Aqui o valor 32 ele aplica 34 APICU, mas isso está na própria documentação do mapa de biomas. Então eu segui a documentação lá e é assim mesmo. E dou um OK. Aqui. E daí agora eu tenho o dado do ano de 85 estilizado segundo o mapa de biomas. Então se eu quisesse exportar os mapas aqui por unidade de conservação, eu poderia também, ó. Aqui, ó. Aqui é a água, ó. A água em azul. Aí tem também esse rosa aqui, que eu acho que é cultura anual perene, aqui pela coloração, ó. Então agora eu conseguiria trabalhar esses arquivos. E além disso, por estar lendo meu banco de dados, eu posso calcular as áreas de cada feiçãozinha dessa e comparar com a área total da unidade de conservação, saber a porcentagem. Então dá para fazer muita coisa agora com os dados dentro do banco. Beleza, pessoal? Fico por aqui. Nos próximos vídeos eu vou avançar essa parte de queries SQL. Agora vai ser bastante query SQL, porque eu quero construir as planilhas que possibilitem eu plotar os gráficos que eu quero. Eu quero um gráfico de evolução ao longo dos anos na unidade de conservação X. Eu vou ter que fazer isso via query SQL. Eu quero fazer somente para permanentes, unidades de conservação permanente. Eu consigo fazer via SQL no meu banco agora. Então eu não sei exatamente até que nível de filtragem eu vou fazer. Eu acredito, sendo bem sincero, que eu vou fazer uma análise evolutiva por unidade de conservação e ponto. Talvez eu diferencie por tipo de uso, se é de proteção integral ou de uso sustentável. Eu tenho que dar uma avaliada na quantidade de trabalho que eu vou fazer. Então, pessoal, fico por aqui. Aquele abraço e até o próximo vídeo.